Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para o futuro, para as pessoas que forem ouvir essa mensagem. Esqueci de colocar meu timer aqui, deixa eu já colocar para ficar aqui bem pertinho de mim, porque eu não quero falar demais, né? Quero ir realmente na mensagem importante que eu tenho essa semana. Não seja família quarta-feira da nossa série. Então, o que é família quarta-feira, gente? É aquela família sem graça, sabe? É aquele final de semana que já passou, aquele outro final de semana que não chegou ainda, tá longe. Então, essa ideia dessa série, Não Seja Família Quarta-feira, para que a gente seja diferente, para que a gente consiga pensar e refletir diferente das coisas que toda a família vive. E eu tenho trazido aqui temas bem interessantes de coisas que eu ouço das famílias dentro de um programa chamado Reforma em Família, que nós temos. E eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas o tema de hoje é, olha só, por que estou casada, mas me sinto sozinha? Então, o meu maior público, nosso maior público aqui no Instagram são mulheres. São mulheres mães. E realmente as mães têm me falado muito, sabe? Elas se queixam muito sobre isso. Que mesmo casadas, elas se sentem sozinhas. Que elas não sentem que existe uma parceria dentro do casamento, na família. E estamos aí já... Eu gosto sempre de falar depois que as coisas aconteceram. Então, eu tenho uma live bem interessante depois da Páscoa. E hoje eu vou falar depois do Dia dos Namorados. E aí, gente? Como é que foi o seu Dia dos Namorados? Foi legal? Foi com glamour? Foi com uma florzinha? Foi especial, diferente? Não aconteceu nada? Mas existe aí uma data comemorativa aqui no Brasil, dia 12 de junho, e as pessoas estão normalmente envolvidas nessa data. Mas eu quero falar agora para vocês, depois que essa data aconteceu, como é que fica isso? E hoje o tema é por que estou casada, mas me sinto sozinha. Então, eu vou começar falando para as mulheres de uma pergunta que eu faço normalmente para quando me chamam, né, para falar para mulheres e sobre mulheres e tal. Olha só essa pergunta, gente. Você é uma mulher 27.15 ou você prefere ser uma mulher 31.29? E aí, né? Você prefere ser 27.15 ou 31.29? Isso não tem nada a ver com idade, tá bom? Nada a ver com idade. Tem a ver com a Bíblia. Então, eu gosto sempre dessas coisas. Quem conhece nosso programa sabe da metodologia 3-2-1. O que é isso, a metodologia 3-2-1? Tem relação com a Bíblia. Então, tem relação com Colossenses 3:2:1, Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos para eles não desanimarem. Como é que é essa história? Não vou entrar nesse detalhe agora, tá bom? Porque eu só dei um exemplo. Mas dá uma olhadinha aqui no meu Instagram que eu tenho a explicação sobre a metodologia 3-2-1. Mas fazendo aí a comparação, então você prefere ser uma mulher 27.15 ou uma mulher 31.29? Eu prefiro ser 31.29, hein, gente? Porque não tem nada a ver com idade, tem a ver com provérbios. Olha só o que diz. Então abre aí a sua Bíblia, tá bom? Se você pode abrir a sua Bíblia agora, já pega, ó, minha Bíblia tá aqui bem pertinho de mim. Então já pega a sua Bíblia e abre lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 29. E você, já confundi as coisas, no capítulo 27, no versículo 15, tá bom? Então, não sejam mulheres 27.15. Vocês vão entender por quê, gente. Olha só o que está escrito aqui em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Eita! Então vou ler de novo. Goteira pingando
sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Então, não seja mulher, Provérbios 27.15. Mas seja mulher, 31.29. Um dia, nós estávamos fazendo culto e eu falei pro Paulo, falei assim, amor, você poderia ler, por favor? Eu já sabia, né, gente? Você poderia ler, por favor, Provérbios 31, no versículo 29? Aí ele, tá bom. Falei, nossa, eu achei tão especial esse verso. Aí ele começou a ler, ele já deu uma olhada, já começou a rir, né? Aí, olha só, eu quero ser essa mulher aqui, hein? Eu quero ser mulher, Provérbios 31.29. Fala o seguinte: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. De novo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aí eu lembro que o Paulo tava lendo, desculpa, eu não entendi, você podia repetir? Aí ele repetiu e dando risada. Amor, eu não ouvi direito, eu não tô entendendo esse texto, sabe? Eu acho que você tem que decorar esse texto. Enfim, quero aqui comentar sobre essa questão das mulheres que vêm com essa queixa dentro do programa que nós fazemos. Então, qual é a queixa? A queixa é o nosso tema de hoje. Porque estou casada, mas me sinto sozinha? Então, muitas mulheres, estando casadas, se sentem abandonadas, se sentem sozinhas. E dei essa hashtag, fica a dica, né, gente? Desse provérbio aí. Então, ninguém gosta de ficar perto de goteira, tá certo? Então, muitas vezes, nós precisamos também ficarmos ligadas em como nós somos, qual é o nosso comportamento, se as pessoas gostam de ficar perto de nós, se o meu cônjuge gosta de estar perto de mim. Porque se ele chega e já começa a goteira, aí complica. Mas vamos conversando, tá bom? Fica aqui até o final que a gente vai conversar sobre coisas muito, muito legais. E aí, eu quero contar para vocês uma experiência interessante que aconteceu ano passado. O ano passado, durante os atendimentos, nós tivemos algumas situações muito tristes. Situações de mulheres que perderam o seu esposo por questão do Covid. Então, ano passado, ano retrasado. Mas ano passado, especificamente, no primeiro semestre, foi assim, eu lembro que foram 3 situações. Então, mulheres que haviam perdido seu esposo, uma delas com 4 crianças. E assim, foi devastador, não é? É uma coisa devastadora, gente. E aí, o que aconteceu? Elas entraram no programa individual, no programa Reforma em Família, e nós começamos, não é, a trabalhar N situações dentro do contexto que elas estavam vivendo. E também, em um dos grupos que nós tivemos no ano passado, nós tivemos situações de mulheres que estavam sem o marido, mas por conta do divórcio. E eu atendo também, até hoje, algumas mulheres que têm exatamente essa queixa. Eu sou casada, mas me sinto sozinha, Valéria. Porque eu não sinto que o meu esposo é meu parceiro. E algo interessante aconteceu que me despertou uma situação que desencadeou aí um grupo que nós criamos o ano passado. Eu lembro que o Paulo, então eu estava assim muito tocada, sabe? Por essas situações que estavam acontecendo, especialmente as mulheres viúvas. E a Bíblia fala muito sobre as mulheres viúvas, os estrangeiros e os órfãos. E eu lembro que nós estávamos em Sarapuí, aqui no interior de São Paulo, e eu lembro que o Paulo veio resolver alguma coisa aqui em São Paulo, capital, e ele saiu de madrugada e estava muito frio, muito frio. E aí quando ele saiu, a cama ficou gelada assim, sabe? Do lado dele, né? E aí eu lembro que na madrugada eu comecei a orar pelas mulheres, porque eu me senti muito triste, sabe? Muito
compadecida pelas minhas amigas que haviam perdido o esposo e que estavam sofrendo muito, muito, muito. E também lembrei das minhas amigas divorciadas que estavam com a cama vazia. E também lembrei das muitas amigas que eu tenho, porque são minhas amigas que fazem parte do programa, que me falavam: Valéria, eu sou casada, mas a minha cama está vazia, porque o meu marido não fica comigo. E eu não estou falando em questão sexual só, mas eu estou dizendo em questão de companheirismo, de parceria. Então, muitos homens estão, infelizmente, viciados em pornografia, viciados em jogos, em joguinho, né? Jogo eletrônico, jogo de computador, em competições virtuais, e passam horas e dias em cima disso. E as mulheres estão como? Estão lá com a cama vazia. Situações inversas também podem acontecer, mas eu estou colocando aqui o que, então, as lives, não é? E todos esses temas que eu coloco aqui são temas que eu estou vivendo ou que eu já vivi recentemente, ou temas que são pertinentes ao que as famílias estão vivendo. Então, gente, não é uma coisa lá atrás ou uma coisa que acontece com poucas pessoas. É uma coisa que está acontecendo com muitas famílias. Muitas famílias. Existe o contrário? Existe. Existem mulheres que estão viciadas, que estão e são viciadas, não é? Na mídia, em mídia? Sim. Que não para de ficar postando coisas e o marido tá lá, não é, sem nada para fazer, ou tá lá super ocupado com as crianças, ou tá assim, sério, minha mulher não sai do celular. Existem muitas situações assim, mas na grande maioria realmente que eu percebo dentro do programa e dentro da nossa vivência são as queixas das mulheres. Mas percebam, então nós temos muitos homens que participam do programa junto com as suas esposas, e eu não tô puxando sardinha aqui não, tá, gente? De forma alguma. E assim, percebam que existem muitos homens que são super parceiros, mas eu estou colocando uma situação que é generalizada, não é? Vamos dizer assim. Então, muitas mulheres que têm os seus maridos que não participam dentro do processo educativo dos filhos, dentro de um relacionamento conjugal, não são parceiros. E por isso que eu comecei também essa live falando lá da mulher 27.15 e da mulher 31.29. Por quê? Porque nós, como mulheres, também precisamos ficar com o radar ligado, mulheres. Porque se você for uma mulher 27.15, sério, é goteira, gente. Eu vou ler de novo aqui, olha. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Então, fica ligada nisso. O tema de hoje é: por que estou casada, mas me sinto sozinha? Por que será que às vezes isso acontece? Tem muitos, claro, tem muitos motivos, mas hoje eu estou aqui colocando uma situação das camas que estão vazias, de homens que estão viciados em pornografia, viciados em competições eletrônicas e que não fazem parte da família. E nós estamos aí, a semana passada, vivemos, não é? O Dia dos Namorados, e que coisa linda, romântica, mas eu quero falar agora do dia a dia, do vamos ver, sabe? Da sua parceria, porque se a sua parceria for um jogo de tênis, não é parceria, porque o tênis não é você joga lá onde o outro não vai pegar, você joga onde o outro não alcança a bolinha. Então, muitos casamentos têm sido assim. É uma vivência de um jogo de tênis. Agora, o frescobol é diferente.
Então eu amo frescobol. Então o frescobol você se mata lá para pegar a bolinha para não cair. Você quer jogar a bolinha pro outro da forma mais suave para ajudar o outro. E isso é parceria. E é isso que a gente quer conversar hoje um pouquinho com vocês. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algo que acontece no nosso programa Reforma em Família chamada Hora do Sofá. Então muitas famílias têm sido abençoadas por essa hora do sofá. Há muitos anos atrás eu li um livro, hoje eu vou recomendar alguns livros e vou recomendar um filme também, tá bom? Então fiquem aqui, ou quem não conseguir assiste depois, mas veja essa mensagem até o final. E alguns anos atrás eu li um livro maravilhoso chamado Fuga para Deus, da série do Jim Romberger. E aquele livro me inspirou de uma forma assim tão especial e veio em um momento que eu e o Paulo estávamos já tomando as decisões para a missão. E aí quando a gente leu aquele livro, a gente ficou muito feliz, porque a gente viu, puxa, tem alguém que está fugindo, né, de todo esse sistema e tal, e como é que eles fizeram isso? Então é um livro muito legal. E dentro desse contexto do livro, eles contavam que eles tinham a hora do sofá, na verdade a hora do balanço. E aí eles contavam como é que era essa hora do balanço, que acontecia durante a semana, e que eles sentavam no balanço, aí tem no livro algumas fotos, é bem legal mesmo. E eu e o Paulo, nós já tínhamos uma espécie de hora do balanço, porque a nossa vida era muito maluca. E nós intencionalmente combinamos um dia pra gente sair, pra gente ficar junto. Eu lembro que era quinta-feira à noite. E às vezes dava certo, às vezes, né, normalmente dava certo, mas às vezes não dava. Eu viajava muito, às vezes o Paulo tinha que implementar um sistema, enfim. Mas era intencional. Então quem faz o programa Reforma em Família sabe que eu defendo muito a educação intencional. Eu sei onde eu quero chegar, eu sou intencional nas minhas ações, eu falo para os meus filhos o que eu quero, eu combino com a família onde nós vamos chegar, quais são os objetivos, sabe? Isso é educação intencional. Dentro de um relacionamento conjugal, nós também precisamos ser intencionais. Porque eu vou dizer para vocês, se eu e o Paulo, na época, não combinássemos essa hora do balanço, gente, eu não sei onde a gente ia parar. Porque era uma rotina tão maluca, e não que agora não seja, porque a gente continua com a hora do balanço. Mas agora a gente é a hora do sofá. Então, a hora do sofá, a hora do balanço, a hora da rede, o que você quiser chamar, nada mais é do que um momento que você combina com seu cônjuge para uma parada, para vocês dois, só para vocês dois. Inclusive, durante o programa, que é um programa muito prático, porque se eu tô falando de reforma em família, eu falo de coisas práticas. Eu faço a prática acontecer. Não fico só na teoria. Eu gosto muito de teoria, gosto muito de pesquisa, mas dentro desse programa, com base nessas pesquisas, com base na teoria e com base na Bíblia, principalmente, que é a nossa fonte da verdade, nós colocamos na prática situações como essa. Ou como que eu intencionalmente consigo manter um relacionamento saudável dentro de casa, com o meu cônjuge. Então, eu vou começar a explicar para vocês de uma forma muito pedagógica, tá bom? Como que você pode fazer isso? Então, já toma nota aí, tá bom, gente? Na época, eu e o Paulo, nós tínhamos esse momento, e eu lembro que a gente saía, às vezes, de quinta-feira, nós morávamos, na época, perto do Sesc, e na época era bem baratinho, a gente ia nadar lá no Sesc, ou às vezes a gente ia num parque, né? Ou às vezes a gente ficava em casa, comendo pipoca. Mas era o nosso dia, era um dia especial, que a gente desligava os celulares. Na época desligava bip, né? Rádio, sinal de fumaça, mas era um momento nosso. Então, como você pode construir isso na sua família?
Ai, Valéria, mas é muito difícil. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 filhos, eu tenho um bebê. Como é que eu faço isso? Então, eu vou explicar o contexto geral, tá bom? E aí você vai pensando como é que você pode adaptar. Porque dentro de uma educação intencional, a gente encontra formas, tá certo? E é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Eu falo muito isso, defendo muito isso, porque às vezes nós não temos as soluções para alguma questão. Eu quero aqui ser bem direta para as mulheres que sabem que os seus maridos estão envolvidos com pornografia. Minhas amigas, não desistam. Não desistam. Eu não tenho ideia da dor que vocês sentem quando vocês abrem o celular deles. Eu não tenho ideia disso. Mas eu me compadeço de vocês. E de alguma forma, eu quero que essa mensagem aqui possa ajudar vocês. Porque existem pessoas especializadas que podem ajudar os seus maridos, que podem ajudar, de repente, os seus filhos também. Quantas famílias nós, infelizmente, estamos atendendo que os adolescentes estão viciados em pornografia, ok? Então, eu dei uma live o ano passado e estava contando sobre os dados científicos, não é? Sobre a quantidade de pessoas usando e sobre como a idade hoje em relação ao uso da pornografia está aí por volta de 8 anos ou menos. Então, eu quero dizer que nós fazemos o difícil, ok? Mas Deus faz o impossível. Então, nós procuramos ajuda, nós conversamos, e procuramos. Olá, acho que voltamos, não é? Ok. Mas eu quero dizer para vocês que existe solução. Não é algo, sabe, que, puxa, vai ser assim para sempre. Abraço aí, Raul. A paz também, a paz. Sabe, gente, não é algo que não tem solução. Nós fazemos o difícil, mas Deus faz o impossível. Hoje nós estamos aqui falando sobre um tema muito interessante, porque estou casada, mas me sinto sozinha. Sobre as camas vazias que estão acontecendo em muitos casamentos. Estivemos aí no jantar dos namorados, no dia dos namorados, todo o romantismo, mas agora a gente está falando de algo que é no dia a dia. Então, o que é essa hora do sofá? A hora do sofá nada mais é, como eu disse, um momento onde você e o seu cônjuge vão separar para estarem sozinhos, para estarem em um momento de vocês. E agora eu quero fazer um comentário para as famílias que têm filhos, ok? Então, vou falar primeiro para as famílias que têm filhos, para quem não tem filhos, e vou falar aqui também para as pessoas que não têm cônjuge. Porque o pessoal fala assim, mas Valéria, Paulo, às vezes eles conversam com o Paulo, que é o primeiro contato para participar do programa, mas eu sou divorciado, eu posso participar? Mas eu sou viúva, eu posso participar do programa? Claro que pode, deve participar, porque os temas que nós estamos colocando na prática dentro do programa Reforma em Família são temas pertinentes a todas as famílias, mesmo você estando sozinho ou sozinha, no sentido do cônjuge, ok? Então, vou falar aqui para as famílias que têm filhinhos, tá bom? Você vai chegar para os seus filhos dentro de uma educação intencional e vai dizer o quê? Olha, pessoal, seguinte, mamãe e papai, né, ou papai e a mamãe, quem estiver ali falando, uma vez por semana a gente vai estar aqui no sofá, então, sei lá, na quinta-feira, das 7 até as 7h30, a gente vai estar aqui no sofá e nós vamos ficar aqui, tá bom? E nós não queremos ser interrompidos. A gente vai dar uma atividade para vocês. O que vocês querem fazer nessa meia hora? Ah, eu quero massinha. Ah, eu quero tal coisa. Ok, tá bom. Então, combinados?
Eles não vão entender muito bem, vão esquecer até outra semana. Chegou a quinta-feira, chama a turminha de novo. Pessoal, vocês lembram que a gente comentou com vocês sobre a hora do sofá? Não, né? Então, a hora do sofá é o seguinte, ó. A gente tem um timer aqui. E aí, gente, com criança pequena, o timer é tudo de bom. O timer. Quem faz o programa sabe como que é importante o timer. Ou o despertador no alarme, ou o que seja. Mas que você coloque, que você combine um tempo com a criança. E que esse tempo seja sonoro, ok? E aí, você colocou lá um tempo, vamos supor meia hora. Beleza, pessoal? Então, a gente vai estar aqui no sofá e nós não queremos ser interrompidos, porque vocês têm aí atividade, é só 20 minutos. Depende, aí você vai fazendo os testes, não é? Você conhece os seus filhos. Se vai ser 10 minutos, 15, se vai ser meia hora. E aí, começou lá a hora do sofá, vocês estão... A gente tem no programa até, né, o que fazer na hora do sofá. Se vai comer pipoca, se vai... Eu tenho vários relatos maravilhosos de famílias, tem até massagem no pé, hein, gente? Então, olha, a hora do sofá pode ser a grande virada aí da sua família, do seu casamento. E aí, tem de tudo. Então, tem pipoca, tem massagem no pé, tem um livro que vocês gostariam de ler, mas nunca conseguiram. Aí vai lendo de pouquinho, nessa meia hora, nesses 20 minutos. E vamos pra prática. Você tá lendo o livro lá, de repente, falta depois de 10 minutos. Chega lá o João. Mãe, eu tô com fome. Você podia fazer um sanduíche pra mim? O pai que vai dar resposta, tá certo? Então os pais que fazem o programa Reforma Família tem todo um protocolo que são ideias, são sugestões e que cada família vai adaptar conforme a sua realidade, tá certo? E aí o pai vai falar assim: ah, João, acho que você esqueceu o que a gente combinou, né, filho? Ó, tô vendo aqui no timer, né, no meu celular aqui, faltam 20 minutinhos, tá bom? Porque agora a sua mãe é a minha namorada. A gente tá aqui conversando, a gente tá lendo um livro. Lembra que a gente combinou pra gente não ser interrompido? Falta pouco tempo aqui, tá bom? Depois ela vai te atender. Percebam que essas frases, ela é minha namorada, nós não queremos ser interrompidos, nós estamos juntos agora, depois... Tudo isso, gente, dentro de uma educação intencional é muito especial. A paciência, não é? O desenvolvimento da paciência, o respeito, porque o combinado, meus pais combinaram comigo, então eu tenho que esperar. Puxa, minha mãe é o quê? A namorada do meu pai? Né? Então, você não sabe qual é a reação do seu filho ou da sua filha. Se vai pular lá no meio... Ai, Valéria, nossa, mas meus filhos, minha filha morre de ciúmes da gente. Se a gente dá a mão, já vai lá e quer ficar no meio. E aí, como é que vai ser? Então, essa hora do sofá, ela é diferente, tá, gente? Ela é diferente da hora que as crianças dormem. Então, dentro de uma rotina, as crianças, quando as crianças dormem, às vezes a gente brinca, não é? Quando as crianças dormem dentro de uma rotina saudável, as crianças dormem primeiro, tá certo? E você dorme depois, porque você põe as crianças para dormir. Não dorme todo mundo junto meia-noite, ou fica todo mundo até 2 horas da manhã assistindo, né, uma série, e aí no outro dia acorda já um desastre. Vocês estão entendendo que eu tô falando do dia a dia, né, gente? Eu não tô falando da exceção. Ai, a Valéria é contra assistir filme. Nossa, a Valéria é contra o dia da família que a gente... Eu não tô falando isso. Eu estou dizendo no dia a dia. Eu estou dizendo dentro de uma rotina. Dentro de uma rotina saudável, que acontece, né? Que às vezes acontece a exceção de ficar, sei lá, assistindo alguma coisa, comendo pipoca até tarde, tá tudo bem. Mas dentro da rotina normal, tá? Quando as crianças dormem mais cedo, né? De você, que é o correto, você depois
vai viver, né? A gente vem, depois vai viver, vai fazer suas coisas, às vezes vai organizar o que você quer, enquanto as crianças estão dormindo, vai namorar, né? Então, essa hora do sofá, ela é diferente desse momento, tá certo? Esse momento é quando as crianças dormem. A hora do sofá é enquanto elas estão acordadas. Ah, não entendi, Valéria. É isso mesmo. A hora do sofá, as crianças precisam ver vocês dois juntos. Nem que seja 10 minutos. Os dois lá no sofá, ou na rede, ou que seja, juntos. Por quê? Porque são essas memórias que nós queremos construir na mente e no coração das nossas crianças. Memórias de um homem e uma mulher que são namorados, que são casados. Não só do pai e da mãe, que o dia todo e a noite toda estão resolvendo vários assuntos. Percebam onde a gente está chegando aqui? Percebam que, se eu fizer alguma pergunta aqui, eu queria que você pensasse. Quando você sai para trabalhar, né, você sendo homem ou mulher, você dá selinho no seu cônjuge antes de sair? Quantas vezes os seus filhos veem vocês de mãos dadas? Quantas vezes os seus filhos já viram você como homem passando a mão no cabelo da sua esposa? Ou você como mulher, não é, abraçando o seu marido? Não estou dizendo nada erotizado aqui. Nada erotizado, por favor. Né, aqueles beijos, né, aquelas... Não. Eu estou dizendo um relacionamento onde os seus filhos veem vocês dois como um homem e uma mulher. Que antes deles nascerem, vocês eram, não é, se apaixonaram e por isso vocês casaram. E o amor é uma ação. O amor é uma decisão. E essa decisão vocês podem tomar. Depois que vocês assistirem essa mensagem, puxa, vamos repensar um pouquinho? Quanto tempo faz que a gente não fica junto? Quanto tempo faz que as crianças não veem a gente de mãos dadas? Nossa, faz bastante tempo. E realmente, quando os filhos nascem, a vida muda. Mas nós precisamos resgatar, não é só no Dia dos Namorados, esse romantismo. A gente precisa ser prático e precisa ser intencional dentro do nosso casamento. Porque quando o meu filho, o João, que eu dei o exemplo, vem e na hora do sofá interrompe, e eu como homem falo para ele, filho, a sua mãe é minha namorada agora, ok? Né? Ela é a minha namorada e agora é o nosso momento. Faltam 10 minutos para terminar. Depois de 10 minutos ela pode fazer o seu sanduíche. Mas agora não. Tudo isso faz parte de uma educação. Quando vocês estiverem juntos, no sofá, na rede, sei lá, não é? E a vida correndo, ok? A vida na casa correndo, tá certo? E a sua filha for querer sentar no colo do papai na hora do sofá, você como mulher vai explicar para ela. Filha, dá licença? Acho que você esqueceu o que nós combinamos, não é, meu amor? Agora é a hora do sofá. O papai agora é meu namorado. E esse colinho é meu agora. Mas depois, ó, faltam 7 minutinhos. Depois você pode. Aí é a sua vez. Porque esse colinho do papai também é seu. Mas agora ele é meu namorado. Agora é o nosso momento. Então, lembra do que nós combinamos? Gente, o combinado não sai caro. Você vai, possivelmente, no começo, é um pouco mais difícil. Tem famílias que ficam meio sem graça, assim, né? Ai, tá parecendo uma coisa meio mecânica, sabe? Meio sem graça, assim. Mas, gente, eu tenho certeza. Eu falo isso porque eu ouço isso. Porque eu vejo isso acontecendo nas famílias que participam do nosso programa. Eu vejo, assim, milagres acontecendo. Por quê? Por causa de uma educação intencional. Olha aqui, ó, a Aline tá falando, não é? Que fica com ciúmes, passamos mais tempo juntos e colocamos uma meta de sairmos juntos pelo menos uma vez no mês. Ó, beijão, Aline. É isso. Isso é intencionalidade.
de você combinar e falar para as crianças, ó, pessoal, é o seguinte, a mamãe e o papai, nós vamos sair. Aí, ó, ela tem sofrido um pouquinho. Claro, porque ela quer sair junto, porque ela tem ciúmes, porque ela quer estar no meio de vocês. Então, o começo, ele pode ser, como a Aline tá falando aqui, ó, pode ser um pouquinho sofrido, mas depois isso vai entrar em uma engrenagem. Depois isso vai fazer parte da família de vocês. E aí, gente, aí eu vou pro mais lindo do que, o mais lindo que eu acho, sabe? Nesse momento de combinado do casal. O João, né, que eu tô dando exemplo aqui do João, né, de uma criança. O João, ele, lá na frente, quando ele lembrar, por exemplo, né, quando ele sentir um cheirinho de chá de maçã com canela e pipoca, a memória sinestésica dele automaticamente vai para a hora do sofá. Quando o pai dele fazia pipoca e um chazinho para dar para a mãe dele. E o João quer ser um homem como o pai dele. Gente, qual é a referência que você, como homem, está deixando na vida dos seus filhos? A Mariazinha, quando ela for buscar um namorado lá na frente, ela vai ter uma referência de um homem como o pai dela, que fazia massagem no pé da mãe, de vez em quando lá no sofá. São essas memórias emocionais que as crianças muitas vezes não têm, mas que você, como casal, pode começar a construir na vida delas. Sabe, o João, quando ele buscar uma namorada ou uma mulher para casar, ele quer uma mulher que seja como a mãe dele era para o pai dele. Ele quer uma mulher que fazia bolo de maracujá no dia da hora do sofá para a família, dava para as crianças, mas era especial para o namorado dela. Sabe, são essas coisas que a gente precisa construir em família de uma forma intencional, mas que a rotina mata a gente, que o nosso trabalho atropela a gente, e que se a gente não tiver esses combinados entre os nossos cônjuges, com o nosso cônjuge, isso não vai acontecer. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer toda semana, todo mundo pleno, feliz, maravilhoso. Não. Porque quem faz o programa, quem me acompanha sabe que eu não acredito em coisas romantizadas, não é? Ai, tudo lindo, maravilhoso. Apesar que eu sou uma pessoa bem romântica, porque eu tenho um marido bem romântico também, graças a Deus. Mas a educação, não tô falando de educação romantizada aqui. Eu tô falando de combinado. Eu tô falando, sabe, de coisas inteligentes. Gente, isso é inteligente. É você combinar um momento com seu marido. É você, como marido, combinar um momento com a sua esposa. E aí eu quero falar agora para as pessoas que têm filhos adolescentes. Vamos lá. Os adolescentes, você vai chamá-los. Então vamos para a prática. E você vai falar, ó, pessoal, olha, nós aqui, né, eu e a sua mãe, a gente vai fazer a hora do sofá. Então, a cara dos adolescentes, né? Que é? Hora do quê? Do sofá? Tá bom. E aí os pais, não, é que a gente vai ficar, né, de quinta-feira. Gente, lembrando, a hora do sofá é para os filhos verem, não é escondido, tá certo? Não é depois que eles dormem. Depois que eles dormem, faz parte da rotina de vocês. É outra coisa. Mas a hora do sofá, a hora do balanço, o que seja, da rede, né? A hora da cadeira. Vocês entendem que isso é um momento de vocês que acontece enquanto as atividades da casa estão acontecendo. E aí vocês vão fazer os testes. Se pode ser 10 minutos, se dá certo 20, 15, meia hora, depende, tá bom? Vai ver no nível de BO aí que acontece, não é, com as crianças, enquanto vocês estão lá no sofá. Porque a história é que vocês não querem ser interrompidos, ok? E aí, gente,
o que acontece? Os adolescentes, muitas vezes, né, não vão dar a mínima, tá certo? E aí tem pais que já falaram pra mim, nossa, eu me senti tão mal, eles não deram a mínima. E parece que eles não estão nem aí. Quando a gente tá lá na hora do sofá. Mas assim, a hora é de vocês, não é deles. Faça a sua parte com a sua esposa. Faça a sua parte com o seu marido. Fiquem lá no sofá, né, ou o que seja. A hora de vocês. E nessa questão do adolescente, olha que interessante, gente. Quando chegar, eu tô falando de educação intencional, quando chegar depois de uma semana, você vai chamar eles e falar, pessoal, então, sei lá, o seu filho tem 14, a sua menina tem 12, né? 12, 13 anos. E aí, ó, lembra que eu comentei com vocês da hora do sofá semana passada? Eles, não. Os pais já começam a ficar irritados, né? Não, hora do quê? Gente, a hora do sofá, que a gente vai ficar aqui, a gente não gostaria de ser interrompidos, né? Nós vamos ficar aqui de boa, lendo. Eles, ah, tá, tipo assim, tá, mas a gente tem que ficar aqui? Não, não, aqui é o nosso momento. Tá bom. Mas vocês não querem fazer lá no quarto de vocês, ficar lá assistindo alguma coisa? Por que tem que ser aqui no sofá? Ah, porque a gente quis ficar aqui. Dependendo, olha só que interessante, dependendo do grau, gente, de conversa, de diálogo que vocês têm com seus filhos, adolescentes, numa educação intencional, vocês podem até dizer, a gente quer ficar aqui no sofá porque nós queremos que vocês vejam uma situação para vocês fazerem um dia no casamento de vocês, viu, pessoal? Porque, olha, eu vou ficar aqui, às vezes eu vou fazer massagem no pé da sua mãe. Eles, ai, credo, né? Nossa, que nada a ver. Não, eles não fazem isso. E assim, e vocês estão lá. Fazem uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. E aquilo começa a fazer parte da vida de vocês. E os filhos parece que não estão nem aí, né? Mas um dia, seu filho, e pode ser que você nunca saiba disso, tá certo? Um dia o seu filho tá lá na escola e um amigo dele fala assim, cara, eu tô mal hoje. É mesmo? Por quê? Meus pais vão se separar. Sério? Puxa, que chato, né? Ó, meus pais, eles ficam no sofá. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, assim, de vez em quando eles ficam lá no sofá. Eles são meio estranhos, meus pais. Não é essas, não. Mas assim, eles ficam lá, eles comem pipoca. Assim, eu acho legal isso aí. Por que você não fala pros seus pais para eles fazerem esse lance aí de sofá? Vocês percebem que... E às vezes o pai nem fica sabendo dessa história, né? Mas na vida do seu adolescente, ele está construindo e continua construindo memórias emocionais, memórias sinestésicas da vida que vocês estão tendo dentro de casa. E especialmente no que nós estamos falando aqui de uma vida matrimonial, uma vida conjugal. E agora eu quero falar, pra gente ir terminando, que hoje eu já falei um monte, né? Tô assim, já tá estourando, meu tempo já estourou aqui. Gosto sempre de falar um pouquinho, mas é que esse assunto é tão especial que realmente merece a nossa atenção. Eu quero falar para as pessoas que não têm cônjuge, ou que você perdeu porque você é um viúvo ou uma viúva, ou porque você está divorciado ou divorciada, ou as pessoas que estão casadas, mas se sentem sozinhas. Olha só. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Deus está cuidando de você. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Organize um tempo com Deus. Organize um tempo com o seu Criador. Tem um outro verso aqui também que eu quero comentar. Esse daqui eu gosto bastante, tá lá em Hebreus 13, no capítulo 13, no versículo 5, que fala o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Satanás, ele quer tirar a nossa alegria, gente.
Satanás, ele quer tirar a alegria da sua família. E ele quer que você acredite que Deus é o culpado de toda a dor que você está sentindo. Depois de um divórcio, depois de um acidente, de um falecimento, ou até mesmo para as famílias que estão vivendo uma cama vazia, sendo casados ou casadas. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus é um Deus de amor e Satanás é o pai da mentira. Então, tenham em mente e no coração de vocês que Deus, ele ama vocês, que Deus cuida de vocês. Então, o primeiro verso que eu li está lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 7. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não temais. E esse outro, Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo para vocês, sugerindo para vocês um filme que eu gosto muito. Já assisti várias vezes, eu e Paulo, a gente nunca já assistiu esse filme, que chama Quarto de Guerra. Então, esse filme é um filme muito interessante, que mostra aí como que nós enfrentamos tantas batalhas e como a oração ela é importante na nossa vida. Se você está casada, mas se sente sozinha, se você está casado, mas se sente sozinho, ore a Deus, ore ao seu Criador. Por quê? Porque é no temor do Senhor que está o princípio de toda a sabedoria. E Ele tem essas respostas. Nós fazemos o que é difícil, mas Ele faz o quê? Ele faz o impossível. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu quero encorajar aqui as famílias a terem essa hora do sofá. Eu quero encorajar as famílias a terem esse momento. Tem muitas famílias que fazem a hora do sofá, o casal, e depois tem a horinha do sofá também com as crianças. Gente, combinado não sai caro. O começo pode ser um pouquinho difícil, mas quando entra na engrenagem, tudo vai funcionando, tá bom? E quero terminar também com algumas sugestões de livros que eu gosto bastante. Um dos primeiros livros aqui que eu comentei durante a nossa mensagem foi Fuga para Deus, tá bom? Um outro, Lar Adventista, um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. E as 5 Linguagens do Amor também, que eu gosto bastante. Gente, um beijo pra vocês, até a próxima quarta. Não seja família quarta-feira. Tchau, tchau!